Bom dia, meus alunos do 7º ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje, nós vamos estar falando sobre as mudanças no feudalismo. Mas antes de eu começar a explicar para vocês, eu gostaria que você pegasse o seu caderno, pegasse sua caneta, pegasse o seu lápis, a sua borracha e o seu corretivo para você fazer aquelas anotações que serão necessárias para você depois fazer as suas atividades. E se você também quiser pegar o seu livro, pegue o seu livro, tá? Esse assunto faz referência ao capítulo 3, que começa na página 66. Então, eu coloquei para vocês aí, já no slide, já aparecendo, a respeito das mudanças no feudalismo, que foi a partir do século XI, a Europa feudal começa a mudar. Nós vamos ter a expansão das áreas de cultivo, as inovações técnicas que contribuíram para o aumento significativo da produção de alimentos. Muitas das vezes, as mudanças, elas acontecem de forma que nem notamos e muitas das vezes, em especial na sociedade. E na maioria dos casos, não notamos as forças dessas mudanças. E foi justamente o que aconteceu com a sociedade feudal, que aos poucos foram surgindo pequenas novidades na estrutura da sua economia. Mas as pessoas que viveram essas novidades não imaginavam que estas acabariam contribuindo para as transformações econômicas que levariam séculos para serem notados. O feudalismo europeu apresenta, portanto, fases bem diversas entre o século IX, quando os pequenos agricultores são obrigados a se proteger dos inimigos junto aos castelos, e o século VIII, quando o mundo feudal conhece seu apogeu para declinar a seguir. Essa passagem do século X ao XI foi um momento de mudanças na Europa feudal. Com o fim das invasões bárbaras, o mundo medieval conheceu um período de paz, segurança e desenvolvimento. Então, é justamente essas mudanças que nós vamos acabar vendo nesse exato momento. Aí eu coloquei algumas perguntinhas para a gente começar a meditar e refletir sobre esse assunto que nós vamos estudar. Quais as contribuições do período medieval para a nossa sociedade? Então, eu coloquei algumas coisas interessantes que surgiram justamente nesse período medieval e que permaneceram até os dias de hoje, tá? Você utiliza garfo na sua refeição? Você pensa em fazer curso universitário? Já imaginou janelas sem vidros para clarear? Óculos? Conhece alguém que precisa usar óculos? Vocês sabem que a tia Raquel usa óculos, né? Então, eu sou uma dessas pessoas que necessita a utilização de óculos. Pois bem, essas inovações medievais que a gente acabou de falar, os talheres, a universidade que está relacionada ao conhecimento, os vidros, né, das janelas e os óculos, são exemplos de criação e de inovações medievais nesse período que nós vamos estar estudando. Então, vamos lá. As principais inovações técnicas, tá? Essas inovações técnicas, elas contribuíram por mudanças significativas na área da agricultura. Aí nós temos aí a primeira inovação, que vai ser o uso do arado, o arado de ferro, que era conhecido como uma charrua. O que era uma charrua, gente? A charrua, ela era um equipamento, tá, com arado com rodas e uma relha de ferro que permitia revolver a terra mais profundamente para eles poderem fazer a questão da agricultura. Outro sistema de inovação vai ser a introdução do sistema de cultura em 3 campos, tá?
que era justamente a divisão da terra cultivável em 3 campos, deixando 2 deles em repouso. Outra também inovação vai ser a utilização do cavalo, tá? Para puxar o arado. Porque antes o cavalo ele era atrelado pelo pescoço e isso limitava bastante o rendimento e sufocava o cavalo. Então essa questão aí, esse novo modo de atrelar o cavalo, tá? Usado para puxar o arado, vai facilitar, tá? Vai facilitar. E por último, né, o aprimoramento e a difusão dos moinhos, que vai ser associado pela força do vento ou da água, que contribuíram para aumentar a velocidade e a qualidade da moagem dos grãos, tá? Então, aí nós estamos diante dessas 4 inovações que vão contribuir para esse período de mudanças no período feudal, tá? Aí eu coloquei para vocês o desenho, tá? Do que vem a ser a charrua, tá? Que hoje equivale, né, aos tratores. Hoje já tem já uma inovação mais avançada, existem já alguns, vamos dizer assim, alguns veículos, tá, justamente com a tecnologia, que já fazem, né, podemos dizer assim, esse plantio, né, no campo. Hoje a tecnologia ela já está bem avançada, mas nós estamos estudando e vendo como tudo isso começou. Então nós temos aí, né, a charrua, tá, que está aí juntamente com aquele que está manuseando, que é o camponês. Aqui é outro sistema de inovação, que é o chamado de rotação trienal dos campos, que eu acabei de falar com vocês, tá? E por fim aí o atrelamento do cavalo pelo feito e ao lado os moinhos, como que acontecia, tá? Então essas inovações elas foram primordiais, gente, primordiais para a questão da agricultura nesse período. Outro processo vai ser também o crescimento populacional da Europa, tá? Esse crescimento, como está mostrando aí na tela, implicou uma maior demanda de alimentos, estimulando aí no aperfeiçoamento das técnicas agrícolas para aumentar a produção. Tá? E também, por outro lado, nós vamos ter o revigoramento do comércio das cidades, como está mostrando aí na tabela, né? E a cada século, e ao lado, a população da Europa. Observem, né, que teve, né, um aumento dessa população. As cidades, elas cresceram nesse período também, tá? Nesse período de transformação, as cidades, elas vão assim, né, crescer, tá? Por que que elas vão crescer? Justamente com o aumento da oferta de alimentos. Então, devido à grande oferta de alimentos que estava acontecendo, a agricultura, né, estava assim, indo em um grande crescimento. Então, o que vai acontecer? Já não havia tanta necessidade de pessoas trabalharem na agricultura. Então, o que vai acontecer? Muitos camponeses vão deixar o campo em busca de outro meio de vida, tá? E aí eles vão querer trabalhar como artesãos, se tornarem mercadores. Então, essa questão, né, esse advento, essa inovação técnica que ocorreu na agricultura contribuiu também para que as cidades crescessem, as pessoas deixassem o campo e fossem, né, para as cidades em busca de outras maneiras de se trabalhar. Aí eu tenho a questão do comércio de longa distância, que está atribuído, né, justamente a esse crescimento das cidades.
Aí nós temos aí as rotas comerciais, que está aí, né, representando no mapa, tá? A partir desse século XI, o comércio também europeu de longa distância também cresceu. O principal pontos importantes dos comércios vai ser as cidades italianas ao oriente, sul ao norte da Europa por terra e as cidades do norte da Europa, tá? Vão ser aí os principais pontos de comércio, tá? Aí, só para completar, né, o que eu falei com vocês, a questão das rotas comerciais, tá? Então, a gente já pode se dizer que esse desenvolvimento, tá, vai contribuir para a agricultura. Nós vamos ter o crescimento populacional, nós vamos ter o crescimento das cidades e nós vamos ter também o crescimento do comércio, a qual também vai se expandir com uma grande rapidez nesse período da Europa. Outro fator vai ser as feiras medievais, tá? Que surgiram também nesse período das mudanças na Europa feudal, as feiras medievais, que quando elas surgiram, elas duravam de 15 a 60 dias e aconteciam 1 ou 2 vezes por ano. Aí elas reuniam, né, vários mercadores de várias partes de todo o mundo, cada um com o seu produto. E hoje nós ainda temos as feiras, né? Acontece às vezes uma vez na semana, tem lugares que é de 15 em 15 para a venda de determinados produtos. Mas essas feiras a qual nós estamos acostumados a ver, e aí veio desse período da época medieval. No primeiro século da Idade Média, as cidades eram geralmente pequenas e com poucos moradores, que viviam sobretudo do trabalho e no campo, como a gente já viu. A vida no campo ela tinha mais importância do que a vida urbana. E aí, no entanto, com o aumento do artesanato e do comércio, como a gente viu, as cidades elas cresceram e outras surgiram. Algumas nasceram ao redor das feiras, que a gente acabou de ver, né, que tinha também uma grande importância para essa época, e as margens de rios, e outras ainda em torno do castelo de um nobre. Agora, nós vamos fazer as seguintes atividades no seu livro, o Dialogando da página 68 e 70, e as atividades das páginas 80 e 81. Tá bom? Então, bons estudos e até a próxima aula. Na próxima aula ainda nós vamos dar continuidade a respeito sobre esse assunto, mudanças na Europa feudal. Tá? Um beijo e até a próxima.